Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui dentro do nosso treinamento, especialmente nesse módulo de órgãos públicos. Como que a EFD-REINF deve ser tratada pelos órgãos públicos? É isso que nós vamos ver agora nesta aula e principalmente neste módulo. Olha, eu preparei aqui um mapa mental para a gente trazer uma visão geral de como funciona a EFD-REINF nos órgãos públicos. Se você, mesmo que não seja da iniciativa privada e visualizou aí os outros módulos do nosso treinamento, pode ser que para você que é do órgão público isso não seja interessante, mas é aí que você se engana, porque tem alguns registros, alguns blocos que são diretamente iguais para os órgãos públicos, tá? Mas nem tudo que as empresas precisam entregar, os órgãos públicos vão precisar entregar, tá ok? Então vamos ver aqui quais são aí nós vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 tópicos e desmembramos esses tópicos em algumas outras informações, ok? Então, legal. Olha lá, qual é a forma de entrega? Antes de falar da forma de entrega, é importante falar do prazo. O prazo de entrega também é dia 15 de cada mês. Dia 15 do mês subsequente à ocorrência dos fatos geradores. Então, para os órgãos públicos que começou dia 22 de agosto, vamos considerar aí, supondo, tá? Que seja o mês de agosto todo, você entrega até o dia 15 de setembro. Legal? Então, considerando, obviamente, o início do dia 22 de agosto até 31 de agosto, mas nos meses normais, você vai entregar o mês todo no mês seguinte, no mês subsequente à ocorrência dos fatos geradores. Então, agosto entrega em setembro, setembro vai entregar em outubro, outubro em novembro e assim sucessivamente, tá? Sempre observando que deve ser feito antes do fechamento da DCTF Web, legal? E também em complemento ao E-Social, porque tem o E-Social para órgãos públicos e tudo que tiver relacionado aí na parte de folha, na parte trabalhista dos órgãos públicos deve ser lançado. Depois faz a EFD-REINF, faz o fechamento normal, DCTF Web gera o DARF numerado para recolhimento previdenciário. Legal? Tudo bem, esclarecemos esse ponto, vamos para a questão da forma de entrega. Olha lá, existem duas formas, centralizada e descentralizada. Qual é a diferença? A diferença é que na forma centralizada, o ente federativo responsável é que vai fazer a entrega da EFD-REINF, ou seja, todas as informações vão ser colocadas na EFD-REINF do CNPJ raiz, ok? Ou seja, do estado, do município ou do Distrito Federal. Então, vamos supor aqui o estado de São Paulo vai fazer uma EFD-REINF geral com todas as informações de todas as suas autarquias, suas fundações, seus órgãos, suas unidades gestoras, suas secretarias, enfim. Tudo será... Opa, espera só um momentinho aqui, está quase caindo aqui o fio. Tudo será relacionado no CNPJ raiz. Na forma descentralizada, nós temos o seguinte, o CNPJ da própria unidade gestora, por exemplo, a Secretaria da Educação, Secretaria da Segurança Pública, Secretaria da Agricultura, é que vai fazer a entrega da EFD-REINF, ou seja, de forma descentralizada. Só que essa EFD-REINF, ela ficará vinculada ao CNPJ do ente federativo. Então, nós vamos ver na parte prática que quando você for fazer a abertura do R1000 sendo considerada a unidade gestora, você vai ter que indicar quem é o ente federativo responsável dessa unidade gestora, ok? Bom, basicamente são essas duas informações aí, duas formas de entrega para as unidades, para os entes federativos, caiu um negócio aqui, para os entes federativos responsáveis, seja ele Estado, município ou Distrito Federal, ok? Muito bem, em relação aos órgãos públicos federais, existem aqui três situações, tá? Também de forma centralizada, descentralizada, mas uma exigência específica. Na forma centralizada, é no CNPJ da União, quando lá no cadastro, na natureza jurídica do CNPJ, do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, estiver ali 1341, que é a natureza jurídica 1341, referente à União. Então, na forma centralizada, vai tudo constar no CNPJ da União. No caso da forma descentralizada, olha só, nós temos alguns grupos, subgrupos, né, vamos colocar assim. Órgão Público Executivo Federal, se tiver considerado ali na natureza jurídica 101-5.
órgão público legislativo federal, judiciário federal, autônomo federal. Então, são subgrupos de entrega descentralizada. E aí, no caso, esses órgãos públicos aqui de forma descentralizada, eles vão indicar como ente federativo responsável o próprio CNPJ da União, tá ok? Então, isso vai ficar vinculado na entrega dessas obrigações acessórias, dessas EFD-REINFs, vamos colocar assim, dos órgãos executivo, legislativo, judiciário ou até autônomo federal, eles deverão indicar o CNPJ da matriz, vamos colocar assim, né, que é no caso a União. E a única exigência é que esses órgãos tenham procuração eletrônica, tá? Então eles têm que ter procuração eletrônica para poder indicar ali a própria União como responsável. Muito bem, dando sequência aqui, as autarquias e fundações também podem entregar de forma centralizada, que é a unidade gestora entregando no CNPJ matriz da autarquia ou fundação, ok? Então, mesmo que existam ali unidades gestoras separando ali determinados setores da fundação, da autarquia, etc., ela pode opcionalmente entregar de forma centralizada no CNPJ matriz dessa autarquia, dessa fundação. Agora, na forma descentralizada, a unidade gestora entrega no próprio CNPJ, informando também ali o vínculo com o CNPJ matriz aqui da área centralizadora, ok? No caso de único CNPJ, o que acontece? Às vezes a empresa, a fundação ou autarquia, ela tem vários CNPJs de mesma raiz. Então, supondo, né, o CNPJ do Banco do Brasil, né, vamos colocar aqui um exemplo, 00.000.000, esse é a raiz do CNPJ, ok? No caso de autarquias e fundações que possuem várias unidades, vamos colocar assim, pode ocorrer ali como se funcionasse no caso de empresa e matriz e filial, né? Empresa com matriz e filial, que vai ter, por exemplo, aqui a matriz, mil contra, seria o código da matriz, e se tivesse uma outra unidade, teríamos aqui filial 2. Aí vamos supor aqui a mesma raiz, o 00, que é o início aqui, né? Essa seria a mesma raiz, e só o final que seria diferente, que indicaria ali uma filial, vamos colocar assim, ok? Então, no caso, as autarquias e fundações, elas podem entregar num único CNPJ, desde que o CNPJ raiz seja idêntico, ou seja, todos os CNPJs dessa fundação, dessa autarquia, bem como nas matrizes e filiais, né, nas empresas com matriz e filial, também tem que entregar dessa forma, tá ok? Então, essa seria a única diferenciação. Opa, o que eu fiz aqui? A unidade gestora pode enviar com procuração, ok? Esse seria só a única exigência aí da questão. Muito bem, e o fechamento? Já estamos caminhando para o fim dessa aula aqui e na sequência nós vamos para a parte prática. Em relação ao fechamento, existirá aí agora bagunçou tudo aqui. Pronto, voltei como estava antes. Um único R299, que é o evento de fechamento. O R299 ele indica o fechamento da série 2000. Então, mesmo você sendo de órgão público, dá uma olhadinha lá nos eventos periódicos que está no módulo de eventos periódicos para ter uma visão geral de quais são os eventos periódicos e como ocorre esse fechamento. Mas fique tranquilo que aqui, lógico, a gente vai trazer também uma revisão a respeito desse tema, focado aqui na parte de órgãos públicos, ok? E cada R1000 terá um R299. O que seria o R1000? O evento de cadastro. Tá? Então, cada cadastro vai ter o seu R299 fechando aquela movimentação daquela empresa, daquele CNPJ, ok? Também podemos fazer de forma centralizada, ou seja, existirá apenas um R299, um único evento de fechamento para o R1000 enviado. Então, observa, de forma centralizada, se a gente trazer aqui para o nosso histórico aqui da aula, o CNPJ raiz, o ente federativo responsável, o estado de São Paulo, por exemplo, o estado do Paraná, o estado do Amazonas, o estado do Piauí,
eles vão entregar de forma centralizada, então vai existir apenas um R299. Agora, se ele entregar de forma descentralizada, poderão existir vários, infinitos R299, porque cada unidade gestora vai ter que entregar o seu R1000, que é o seu evento de cadastro, com também o envio do seu R299, que é o evento de fechamento, ok? Então é isso, pessoal, com relação à parte teórica. Mas não terminou, não. Quais são os eventos, então, que nós vamos ver aqui neste módulo? Nem todos os eventos que você vê nos eventos periódicos, não periódicos, deverão ser enviados para a EFD-REINF. A princípio, estamos gravando essa aula com base no manual 2.1.1, em setembro, comecinho de setembro de 2022. Neste exato momento, apenas deverão ser enviados os seguintes eventos. O R2010, retenção de contribuição previdenciária sobre serviços tomados, ok? Então, a entidade foi lá e contratou uma empresa de limpeza para limpar aí as salas do escritório aí regional, da Secretaria da Educação, da Secretaria, da Prefeitura, ou de escolas, enfim. Houve retenção previdenciária, é um serviço tomado que está sujeito à retenção previdenciária, conforme o artigo 31 da Lei 8.212/91. Ah, legal. Então, tem que fazer a retenção previdenciária, vai ter que lançar o R2010, informando todos os movimentos contratados, todas as notas fiscais contratadas, tá? R2040, dentro do período, ok? Todas as notas fiscais contratadas dentro daquele período. Então, se você contratou o serviço de limpeza no mês de agosto, a nota fiscal foi emitida no mês de agosto, vai lançar ali no R2010 essas notas fiscais com serviços tomados. No caso do R2040, recursos repassados para a associação desportiva. Então, quando ocorre a prefeitura de patrocinar ou o estado de patrocinar um time de futebol, ou repassar algum recurso a título de patrocínio, licenciamento, enfim, podem ocorrer várias situações aí. Mandou recursos para a associação desportiva que mantém a equipe de futebol profissional, tem que fazer o evento R2040, ok? Mesma situação para o R2055. A prefeitura, o estado, o município, qualquer entidade pública, um órgão público foi lá e adquiriu produção rural, então tem que pegar todas as informações e trazer aqui para o R2055, ok? Feito todos esses lançamentos, você vai enviar o R2099. Beleza, enviei o R2099, Hans, e agora? Putz, eu identifiquei aqui que eu lancei alguma coisa errada, eu tenho que corrigir, esqueci de uma nota, ou a nota chegou aqui com atraso para mim, preciso reabrir o movimento. Então você vai enviar um R2098, clicando lá dentro da EFD-REINF para reabrir esse movimento, ok? Reabrindo esse movimento, você consegue editar o bloco R2055, o R2040, o R2010, e aí sim você consegue fazer um novo fechamento enviando um novo R2099 que vai substituir os eventos imediatamente anteriores, o envio imediatamente anterior. Ok? Feito isso, pessoal, matou a EFD-REINF em relação ao órgão público. Nenhum outro evento deve ser enviado dentro da EFD-REINF, mesmo que habilite lá para você em algum momento outros campos ali, se não for a situação que a gente mostrou aqui agora, de acordo com o manual 2.1.1, página 28, não haverá outros envios, ok? Vamos para a parte prática agora? Ficou com alguma dúvida? Manda no suporte. Vou até colocar aqui para você, lembrando que a gente tem aqui o suporte, suporte@contabilplay.com.br. Manda para a gente a sua dúvida ou sugestão de melhoria da aula. O que você achou dessa aula? Gostou dessa aula? Ela foi clara? Foi objetiva para você? Manda para a gente aí o seu feedback, que ele é muito importante para nós, ok? Então, eu te vejo na próxima aula aqui dentro do nosso treinamento EFD-REINF na prática. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!